Olá, queridos, graça e paz. Eu quero um minutinho da sua atenção para compartilhar uma palavra de Deus com vocês que se encontram em Romanos capítulo 5, versículo 10, palavra poderosa para as nossas vidas. Acompanhe comigo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Queridos, a salvação do povo de Deus se dá em 3 etapas. A primeira é a justificação, a segunda é a santificação, a terceira é a glorificação. Na justificação, nós somos salvos pelo Senhor da condenação do pecado. Na santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E na glorificação, seremos retirados da presença do pecado. Queridos, e aqui o apóstolo Paulo, ao falar sobre a justificação pela fé, ele conclui com esse versículo, falando, gente, quando nós éramos inimigos, o Senhor deu o seu Filho por nós, quando éramos inimigos. Agora que nós já estamos reconciliados, e essa palavra reconciliado no grego quer dizer uma mudança radical, uma troca de essência, de natureza. Agora que Deus operou essa obra em nós, quando estávamos em estado de inimizade, reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se Deus operou tão grandemente a nosso favor, quando estávamos em rebelião, quando éramos inimigos declarados de Deus, agora que Ele nos reconciliou, agora que fomos feitos amigos de Deus, agora que estamos em paz com Deus, Ele não vai realizar a obra? Ele vai completar essa obra, querido. Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,6, eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Isso alegra meu coração, meus queridos, porque a obra da salvação é uma obra de Deus em direção ao homem. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E Deus tomou uma decisão e não vai voltar atrás nessa decisão. Logo, na obra da santificação, ainda estamos sendo afetados pelo pecado, sim. Ainda caímos, ainda pecamos e nos entristecemos. Em alguns momentos, nós chegamos até a duvidar da nossa salvação. E esse texto vem com uma luz forte no nosso coração, nos traz esperança, nos traz alegria. E o apóstolo Paulo fala aos nossos corações através desse texto, dizendo, queridos, se quando vocês estavam em estado de inimizade, Deus não desistiu. Deus efetuou a obra da salvação. Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos pecadores, para morrer pelo seu povo eleito. Agora que o seu povo está reconciliado com Ele através da cruz do Calvário, Ele não vai parar, Ele não vai desistir. Ele não vai voltar atrás na obra que Ele começou. Nenhuma unha ficará no Egito. Talvez o inimigo tenha acusado você nesse momento. Você caiu, como eu também caio. E muitas das vezes, na queda, nos entristecemos, ficamos envergonhados e muitas das vezes até pensamos que Deus pode ter desistido de nós, mas não é essa a verdade. Nós estamos numa posição de amizade com Deus. É lógico que nós não vamos viver uma vida de pecado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós abominamos o pecado, mas ainda caímos. Quando caímos, devemos lembrar desta obra de amor, essa obra maravilhosa que Cristo fez por nós. Estamos em uma posição que Cristo nos colocou, posição de justos e justificados pela fé. E através dessa justiça que nos foi imputada por Deus na morte de Jesus, Deus opera em nós poderosamente a obra de salvação, até chegar o momento que Ele nos retirará. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, seremos salvos pela sua vida. Deus nos retirará da presença do pecado, do poder do pecado, e então estaremos com Ele para sempre. Deus cumprirá essa promessa maravilhosa, querido. Acalme o teu coração, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Deus não falhará nesta promessa. Cedo, breve Ele virá e nos arrancará da presença do pecado e do poder do pecado, e então seremos felizes com Deus eternidade afora. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que todas as setas de Satanás caiam por terra, e que a esperança, que a alegria, que o amor, que a confiança no caráter de Deus possa inundar o teu coração ao ponto de você se fortalecer, se colocar de pé novamente e falar, não, o Senhor jamais me abandonará. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar com essa palavra.